E a Escritura diz, lemos juntos, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre metade da força do inimigo, é isso? Metade? Toda. Tudo. Todo o poder maligno não chega a nada, é insuficiente. Deus deu-nos poder sobre toda a força do inimigo. Um poder acima, um poder maior, um poder superior, sobre todo o poder contrário, o poder do inimigo contra si, e nada vos fará dano algum. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, glorifica o teu nome em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar e prepare-se para tomar algumas notas. A maior decisão, então, como temos vindo a dizer, da vida de cada ser humano, é viver a sua vida com Deus ou sem Deus. Essa é a maior decisão da vida humana. Não há decisão maior que esta. Se vou trabalhar em alguma coisa, vou trabalhar em quê? Qual vai ser a minha atividade? Onde vou estar? Em que país vou estar? Em que lugar vou estar? Em que cidade vai estar? O que é que vai estudar? O que é que vai trabalhar? Que coisa é que vai fazer? Que família é que vai ter? Todas essas coisas são importantes, mas são secundárias, porque a maior decisão da vida humana, da qual depende tudo, é se vai viver com Deus ou sem Deus. E a segunda decisão, logo a seguir, é esta, é se vai viver com o poder de Deus ou sem o poder de Deus. Porquê? Porque se viver sem o poder de Deus, a sua vida pode ser destruída facilmente pelo poder maligno. Há um poder contrário contra a nossa vida, contra a sua vida, contra a minha vida. Você tem um inimigo, quer creia ou não, quer acredite ou não, aqueles que não acreditam nada, aqueles que são ateus e julgam mesmo não existir Deus. Tem na mesma um inimigo, tem na mesma o Satanás. Não acredito no inferno, mas vai lá parar. O diabo não exige fé. Para entrar no céu é preciso fé, mas para entrar no inferno não precisa nada. Vai lá ter, na mesma, sem problema nenhum. Ele não exige fé nenhuma. E, portanto, a pessoa que vive sem o poder de Deus está sujeito a um poder de destruição sobre a sua vida. E se, mesmo que acredite em Deus, mesmo que confie em Deus, mesmo que ame Deus, precisa na mesma de buscar o poder de Deus, de crescer no poder de Deus e de viver com este poder de Deus para não ser destruído, para exercer o seu domínio. E o poder de Deus deve ser, em terceiro lugar, deve ser ativado, deve estar ativado na sua vida e não entorpecido ou adormecido ou parado. A mesma coisa que você ter um carro, mas o carro está parado ou está variado na garagem, era como se não tivesse. Andar a pé é igual. Ou de bicicleta, aquele carro é que não vai sair para lado nenhum, porque ele não está ativado, não está a funcionar. Portanto, um poder que não funciona era a mesma coisa que não existisse. E com uma pessoa que sabe ler, mas não lê, era a mesma coisa que não soubesse ler. Não lê nada, não lê nenhum livro, não lê a Bíblia, não lê nada. Era como se não soubesse ler. Portanto, do mesmo modo, nós olhamos para o poder de Deus e se Ele estiver parado, inativo, não está a produzir nada. Não está a causar mudanças nenhumas. E como a natureza tem horror ao vazio, também a natureza espiritual tem horror ao vazio. Quando há ausência do poder de Deus, naturalmente o poder de Satanás vem e preenche esse vazio. Eu creio que essa é uma das causas, uma das razões, sempre que nós vemos no povo de Israel, principalmente no livro de Juízes, que eles se desviavam de Deus, deixavam de orar, deixavam de buscar Deus, deixavam de se consagrar, deixavam de se encher do poder de Deus e se afastavam de Deus e viviam vidas desligadas de Deus. Os inimigos entravam pela terra dentro para os destruir
Sempre isso aconteceu ao longo de todo o livro. Nós vemos que é um livro de altos e baixos, onde buscavam Deus e os inimigos eram empurrados para trás. Quando se afastavam de Deus, eles vinham de novo, roubavam as suas terras, roubavam os seus bens, matavam os seus filhos, roubavam os seus gados e haveres, e eles ficavam derrotados, empobrecidos e em sofrimento. Ontem nós falamos acerca de a ação do homem para que aconteça o milagre de Deus. E falamos sobre a intervenção extraordinária de Moisés, mesmo no caso dos milagres que parecem que o homem não tem nenhuma ação, parece que o ser humano não fez nada. Mas como eu disse ontem, de facto não há milagre nenhum na Bíblia que você não veja uma participação humana. Houve sempre uma participação, uma colaboração e uma concordância humana para que acontecesse. E a razão de ser desta realidade é que Deus entregou a responsabilidade da terra ao homem. E por isso nem Deus, Ele próprio, cumpre a sua palavra e não vai intervir sem a colaboração do homem, sem a participação do homem. Quer dizer que o milagre só acontece na sua vida se você colaborar com Deus e participar com Deus e se envolver com Deus. A Bíblia diz que Deus deu domínio e poder ao homem. É verdade. Mas também diz, no Salmo 115, no versículo 16, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas que a terra Ele a entregou aos filhos dos homens. Leia comigo. Os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, versículo 16. Ou seja, nos céus, na dimensão celestial, na dimensão sobrenatural, na dimensão do Espírito, no mundo que é Espírito, no mundo espiritual. E até as pessoas pensam que o mundo que é Espírito é assim uma coisa imaterial, que é um gás, que é uma coisa meio esquisita. Não, não é. É bem real. É real como e palpável, só que é palpável em outra dimensão e não nesta dimensão física. Mas é mais real, o mundo espiritual é mais real do que este mundo físico. Este mundo físico corrompe-se, desfaz-se, apodrece, estraga-se, transforma-se. Mas o mundo espiritual não, é eterno, mantém-se e não muda. E por isso, na dimensão dos céus, no reino dos céus, tudo está na mão de Deus e tudo está de uma forma segura, não há contraditório, não há diabo lá a contradizer nada nem a contrariar nada, não há demónios a influenciar para mal, não há doenças, não há sofrimento, não há miséria, não há derrota, não há nada. Mas a terra, a Bíblia diz, Deus a deu aos filhos dos homens. Quando é que Deus deu a terra para o homem? Depois de ter criado os céus e a terra, criando esta terra com tudo o que nela existe, Deus criou no último dia o homem, no sexto dia. E no sexto dia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse ao homem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E deu domínio ao homem, ou seja, deu poder, passou o poder da terra para o homem. Por isso é que a Bíblia diz: os céus são do Senhor, mas a terra pertence ao homem. E por essa razão, quando o homem, Adão, traindo Deus, entregou a terra para o diabo, para o domínio dele, entregou o domínio para ele, Deus não pôde vir como Deus, tirar a terra das mãos de Satanás e dizer: larga já isso que tu fizeste, isso de uma maneira injusta. E era verdade, fez mesmo, de uma maneira injusta. Mas Deus não pode ser injusto. Já podia dizer: não, tu deste a ele e ele trespassou para mim, fez um trespasso comigo, fez um acordo comigo. E este é o problema. Para Deus tomar outra vez a terra para si próprio, o que é que fez? Teve que vir aqui como homem.
Porque se viesse como Deus e arrancasse a terra das mãos de Satanás e corresse com ele, o diabo dizia: como é que o juiz do universo pode agir de uma forma injusta? Tu deste a terra ao homem, ele passou-a para mim. Tu entregaste-lhe, ele entregou a mim. Por isso agora está na minha mão. E foi Satanás, disse isso a Jesus, disse isso mesmo. Isto foi-me entregue a mim e agora eu estou aqui. E por isso, se tu te prostrares e me adorares, eu passo já isto para ti, dou para ti tudo. Se tu me adorares. E Jesus disse então para ele: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Afasta-te da minha presença. Ou seja, não há acordo entre nós. Eu venho aqui tirar essa terra das tuas mãos, venho aqui sendo Deus, venho aqui como homem e vou arrancá-la mesmo das tuas mãos. Ao outro, Adão, tu venceste, mas a mim tu não vais vencer. Glória a Deus. E Jesus então venceu, e vencendo, venceu também a nossa culpabilidade, venceu as nossas injustiças, venceu a traição do homem contra Deus, venceu as desobediências e pecados, venceu os erros e venceu tudo aquilo que humanamente dava direito ao diabo de dominar e escravizar a nossa vida. Por isso nós só temos escape com Cristo. Ele é o único através do qual nós podemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Só Jesus salva. Ele é o Salvador. Não há salvação em mais ninguém. Amém, irmãos? Nem em Maria, nem em São Pedro, nem em São João, nem em Santo Antoninho, nem em Santo nada. Não há outro que nos possa livrar. Também não há nenhum outro que venceu a Satanás completamente, só Jesus venceu. E não há ninguém mais que venceu a morte, só Jesus venceu. Quem é que me entendeu? Então, como Ele é o único através de quem nós podemos ter salvação, é também o único que recuperou o domínio que estava perdido, e recuperando o poder e o domínio, apareceu aos discípulos e disse, Mateus 28, versículo 18, todo o poder nos céus e na terra me foi dado e eu dou-o agora para vocês. Quando aparece, por isso, alguém que faz uma aliança com Deus e vive nesta aliança com Deus para vencer, vive nesta aliança com Deus para crer de todo o coração, que vive nesta aliança com Deus para ouvir a voz de Deus e lhe obedecer, que vive nesta aliança com Deus e que se decide a não falhar em nada nem desobedecer em nada, mas não dar lugar ao diabo e derrotá-lo e vencê-lo, Deus vai corroborar a sua ação com o poder do reino dos céus em favor desta pessoa para manifestar. E é por isso que você vê um poder extraordinário na vida de certos homens de Deus ao longo da história. Um poder extraordinário colocado na mão de alguém. E quanto mais esta pessoa tem mansidão no seu coração para se deixar conduzir por Deus, como o caso de Moisés, mais poder se vê a manifestar-se através da sua vida. A mansidão é a condição sem a qual o poder de Deus não se move na vida de alguém. Moisés estendeu a vara e o mar foi aberto e o povo passou para o outro lado. E depois estendeu de novo a mão sobre o mar e as águas caíram em cima do exército do faraó. Ou seja, você assiste aqui a um poder de Deus extraordinário que domina as nações. O Egito expandiu-se e cresceu extraordinariamente e chegou ao seu auge de potencial com José. E caiu o império do Egito com Moisés. Morreu o faraó. Morreram os seus generais do exército. Ficou o povo à deriva. A partir desse momento, o império do Egito começa a cair. E você vê tudo isto na ação de dois homens chamados por Deus, escolhidos por Deus. Um para levantar, José, e outro para abater, Moisés. E o poder de Deus foi usado através deles. O poder de Deus opera através da vida humana, através da nossa vida.
como homens e mulheres, filhos de Deus. Amém? Com Josué também caem muitos reis. E reinos são mudados à medida que ele entra pela terra dentro. Vimos isso ontem, quando 5 reis se juntaram para combater, no capítulo 10, mas não adiantou nada, porque Josué deu uma ordem, o sol e a lua pararam de um lado e outro quase um dia inteiro, até que a batalha terminou e os inimigos foram derrotados. Poder de Deus que muda reinos, que muda nações, que transforma. Dizem, isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento, na igreja, em Atos capítulo 12, o rei Herodes morreu. Acabou o reinado dele. A igreja lançou-se em oração porque ele mandou matar Tiago e a seguir estava pronto para matar Pedro. E nessa altura em que ele está pronto para matar Pedro, Deus faz justiça contra Herodes. E Herodes é morto à frente, depois do discurso famoso dele, é morto à frente de toda a gente que o estava a escutar e ouvir. O anjo de Deus feriu, porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Ainda não tinha acabado de morrer e já estava a bicharada a destruir o corpo dele. Teve que ser enterrado às pressas. Bendito seja Deus. Porque nós olhamos para estas coisas e percebemos que a igreja, neste caso a igreja, ativou o poder de Deus. Ao ativar o poder de Deus, mudaram a situação da nação. A igreja orou. Uma igreja que ora. Para Deus fazer justiça sobre a sua terra. Para Deus mudar as situações da nação. Para colocar pessoas certas no lugar certo. Para colocar as pessoas certas no governo e nas autoridades. Para remover a corrupção e remover tudo o que é injusto. É uma obrigação da igreja orar para que Deus estabeleça a justiça e que o poder de Deus prevaleça. Outro caso que nós vemos na Bíblia de um poder sem limites que operou, foi ativado por um homem na Bíblia que mudou a nação, foi Elias. Elias mudou a nação numa época miserável em que a nação estava a ser invadida pela religião, por uma nova religião, a religião de Baal. Não era nova, é uma religião já antiga, uma religião de Satanás. Onde se mistura religião com governo. E a partir daí matam tudo o resto que não seja daquela religião. Onde é que eu já ouvi isto? Feriam-se com cortes na cabeça, escorria sangue, batiam no peito, aquelas macacadas todas. Desde aqueles tempos não mudou nada, continua tudo igual. Vestidos de vestes brancas para se ver o sangue escorrer pela cabeça, ferindo-se. Tudo igual. Aqui fizeram isso, andaram a saltar à volta do sacrifício deles, pedindo que o Deus deles, o Alá, mandasse fogo, não mandou coisa nenhuma. Porque ele não é Deus. Não. Elias ainda gozou com eles. Disse, grita mais alto, pode ser que ele esteja a dormir. Pode ser que ele tenha saído, tenha dado uma volta. O que é impressionante na vida de Elias é que o chamado dele já foi especificamente apontado para fazer aquilo, para mudar a nação. Elias percebeu isso imediatamente. Deus chamou-me para esta nação ser mudada. E por isso não vai haver chuva durante o tempo que eu disser até quando Deus falar. E passaram 3 anos e meio. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, a Bíblia diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções,
às mesmas forças, às mesmas fraquezas, às mesmos conhecimentos, às mesmas debilidades. Elias era um homem igual a nós, a Bíblia diz, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou pedindo que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então Deus disse: Elias, eu quero que a terra aprenda uma lição, que sem mim não podem viver e que me estão a rejeitar a nação de Israel. E por isso tu vais aí interceder e orar, e eu não vou permitir que venha chuva. Elias falou: não vai haver chuva até eu voltar a dizer. E todos os dias ele ficava ali para fugir de Acabe e Jezabel. Deus mandou Elias para o monte. Elias vai para o monte, no capítulo 17 de 1 de Reis, e os corvos vêm trazer-lhe comida de manhã e ao fim do dia. De manhã cedo, os corvos trazem comida. Eu digo-lhe por experiência própria, os corvos não trazem nada a ninguém. Mas a Elias trouxeram comida. Traziam-lhe comida pela manhã e traziam-lhe comida à noite. Ele fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se para os ribeiros da corrente dos ribeiros de Querite, na fronteira de Jordão. Versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e também pão e carne ao anoitecer, e bebia água do ribeiro. Água fresquinha e água pura. Da montanha. Então, e durante o dia comia o quê? Ao McDonald's. Durante o dia não comia nada. Durante o dia fazia jejum de 12 horas. Comia de manhã cedo ao nascer do dia, comia ao fim do dia, e durante o dia todo bebia água. Isto é um jejum. É chamado o jejum de um dia. O jejum de 12 horas. É o jejum de um dia de luz. Quer dizer, um dia de trabalho, um dia em que a pessoa começa de manhã cedo e termina no fim do dia. E esse era considerado um dia. Não era um dia 24 horas, era um dia 12 horas. No dia seguinte, a mesma coisa. Os corvos traziam-lhe outra vez. Fazia assim uma espécie de jejum keto. Keto ou cato, como é que se chama? É isso. Comia carne, de manhã cedo, umas proteínas, ao fim do dia a mesma coisa. E durante o dia, água. Noite, nada, não havia comida nenhuma. No dia seguinte, a mesma coisa. E assim esteve. Quer dizer, eu não posso dizer que foi 3 anos e meio. Eu, pessoalmente, penso que foi. Mas esteve até que a água do ribeiro secou. Quando a água do ribeiro secou, ele foi para Sarepta. E lá deve ter mantido o mesmo regime com a viúva de Sarepta, comia de manhã e outra vez à noite. Pessoalmente, eu penso que foi isso. Embora, aqui eu sei que está escrito. Depois, em Sarepta, não temos nada escrito sobre isso. Quem é que me entendeu? Mas o modelo daquilo que Deus estabeleceu com ele era que ele ficou a orar e a declarar todos os dias essa afirmação absoluta: não há chuva, vem juízo de Deus e a nação é transformada pelo poder de Deus. Ordeno a transformação desta nação pelo poder de Deus. Quantos é que estão a orar isto por Portugal? Então diga comigo: ordeno a transformação desta nação pelo poder de Deus. Ordeno em nome de Jesus a paz sobre Jerusalém. Ordeno em nome de Jesus a paz nos Estados Unidos. Ordeno em nome de Jesus a paz em Moçambique. Ordeno em nome de Jesus a paz nas nações da Europa para parar o caos e a guerra civil que o diabo quer acelerar. Nós ordenamos a paz para que o avivamento possa fluir sem ser criado nenhum obstáculo ao avivamento. Elias então intervém e muda a história da nação. Mais tarde os profetas de Baal são chamados a um confronto com Elias no Monte Carmelo, onde é apresentado o sacrifício,
e onde Elias declara que todas estas coisas que ele fez, aqui está o segredo dele, todas estas coisas que ele o fez por ordem de Deus. No devido tempo, capítulo 18, versículo 36 de 1 de Reis, na oferta de manjares, aproximou-se Elias do sacrifício que ele tinha colocado. Versículo 31 diz que ele colocou 12 pedras, restaurou o altar do Senhor, que estava caído. Sobre aquelas pedras edificou o altar do nome do Senhor, depois fez um rego ao redor e encheu com água. E colocou o sacrifício sobre aquele altar. Os profetas de Baal também fizeram a mesma coisa lá do lado deles, mas ele Deus, pronto, comecem vocês, façam vocês as vossas rezas. E eles fizeram, não aconteceu nada, claro. Porque os deuses são deuses de letra, não fazem nada. Não há manifestações nenhumas de religiões em nada. É só histórias. Amém? 450 profetas de Baal saltavam em volta do sacrifício deles, pediram que respondesse com fogo, gritavam, clamavam em altas vozes. Capítulo 18, versículo 28, retalhavam-se com facas. Sempre andam com facas estes fulanos. Retalhavam-se com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. E chegou ao meio-dia, sentaram-se todos no chão, estafados, cansados, esgotados e derrotados. Depois Elias levantou o altar, invocou o nome do Senhor. No versículo 36 diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Ou seja, Elias não faz nada que não seja por ordem de Deus. Foi Deus que mandou fazer e eu faço porque Ele mandou fazer. Então, versículo 38, caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, até lambeu a água que estava em redor do rego. E vendo todo o povo isto, caíram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus. O povo estava confuso, já não sabia quem era Deus. Então Elias dá ordem para que os profetas de Baal sejam mortos. 450 profetas de Baal que comiam no palácio do rei, que comiam à custa do governo. Isto é impressionante, como é sempre a mesma estratégia, sempre a mesma coisa. Comem à custa do erário público, comem à custa da segurança social, comem à custa dos apoios do Estado, vivem à custa do trabalho dos outros, não fazem nada. São uns mandriões, uns desgraçados que vêm viver à custa do que os outros trabalham. Sempre foi igual. O diabo nunca inventa nada. Ele repete sempre as mesmas fórmulas, só que chegou e mataram. Foram estes que mataram os profetas. Foram estes que incendiaram as sinagogas. Foram estes que incendiaram e queimaram e mataram os profetas, e as escolas dos profetas foram queimadas. Como hoje estão a ser queimadas igrejas na Europa toda. E no Canadá, ainda pus no Facebook uma página onde mais uma igreja no Canadá, uma igreja que lá estava há mais de 200 anos, nunca ardeu agora. Quem pegou fogo? Estes, os mesmos. Bendito seja Deus. O que é que fazem nos países onde eles são a maioria, nos países islâmicos? Eles fazem igual, queimam as igrejas e matam os cristãos. Portanto, não estão a fazer nada diferente do que fazem na terra deles. Só que vêm para aqui e dizem: não, esta terra também é nossa, e fazem igual, começam a fazer igual. Portanto, a Europa tem que abrir os olhos, o cristianismo tem que abrir os olhos, e as pessoas do cristianismo, muito amáveis, muito atenciosos, vamos dar abrigo, vamos agradecer, vamos abençoar, vamos abrir as portas. Os morcões, idiotas úteis, têm que abrir os olhos e perceber que não estão a lidar com outros cristãos.
Estão a lidar com o próprio Satanás em figura de gente. Que quando a igreja for arrebatada, vão ficar eles e Deus vai julgá-los lá de cima, vai pulverizar isto tudo e vai trazer justiça horrível sobre esta terra toda, como fez com Sodoma e Gomorra. Vai fazer igual. Porque a última guerra, a terceira guerra mundial, é uma guerra religiosa. Bem, meus queridos irmãos, este assunto é um assunto delicado. Agora, para terminar, eu gostava que vocês vissem isto. No capítulo 19 de 1 de Reis, no versículo 10, diz assim: respondeu Elias e disse: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. O que é que isto quer dizer? Que muitos do povo de Israel tinham deixado a palavra de Deus e tinham se juntado a esta religião e perseguiam os seus próprios irmãos e mataram também os seus profetas e colaboraram nisto. Ele disse: fiquei só e querem tirar-me a vida. Agora, por favor, repare. Como é que os outros profetas então morreram? Eram profetas colegas de Elias. Acreditavam em Deus como Elias acreditava. Não eram todos crentes. Não eram todos profetas. Não serviam a Deus também como Elias. Então por que é que morreram eles e Elias não morreu? Qual foi a diferença? A diferença, número 1, a diferença principal é que Elias ouve Deus. Elias não dá um passo para nada que não seja absolutamente restrito em obediência às instruções de Deus. Ele fica lá no monte por ordem de Deus. Outros andavam na vida deles, nas famílias deles, nas coisas deles. Claro, foram apanhados. Elias não, está no monte. Quem é que vai imaginar que ele estava ali? E quem é que ia imaginar que os corvos lhe traziam comida e ele ficava em oração e jejum? No entanto, a ausência de chuva devia-se a ele, devia-se ao acordo que ele tinha feito com Deus. Eu faço a minha parte e Deus faz esse milagre. E depois Deus envia fogo do céu e são afastados os profetas de Baal. E é feita justiça contra eles. É impressionante que a diferença está em que os outros eram crentes, mas não viviam com um poder de Deus como Elias. Elias vivia um poder sobrenatural, ativado na sua vida, de uma maneira exclusiva e completamente consagrado para Deus, para seguir as instruções de Deus. Quando secou o ribeiro, ele perguntou: e agora o que é que eu faço? Não há água. E Deus disse para ele: agora sai daqui e vai para Sarepta de Sidon. Lá há uma mulher viúva que vai cuidar de ti e vai te sustentar. E ele foi, atravessou a fronteira de Israel para o norte, para o Líbano, chega à cidade de Sidon, encontra uma mulher a apanhar uma lenha e falou com ela e disse para ela: dá-me um copo de água, por favor. A mulher foi buscar a água. Quando veio, ele disse: dá-me também um pouco de pão. E a mulher disse: não tenho pão nenhum em casa. Estava a apanhar esta lenha para cozinhar um último pão de azeite, versículo 12, capítulo 17, versículo 12, para comer eu e meu filho, e depois morremos, porque não temos mais nada para comer. Não temos mais nada para comer, vamos comer isto e vamos depois morrer. Elias então disse: não temas, vai, faz primeiro para mim um bolo pequeno e depois come tu e o teu filho, porque a farinha não vai se acabar, nem o azeite vai acabar em tua casa. E a mulher fez isso. E Deus multiplicou a farinha e o azeite e nunca mais faltou. Versículo 16 diz: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Quem é que ia procurá-lo lá em Sarepta? Na mesma terra de onde era a mulher
Jezabel. Quem é que ia imaginar que ele estava lá, na terra dela? O segredo de Elias em vencer, em triunfar, foi obedecer à instrução de Deus, seguir a direção de Deus. E depois, quando foi para ver chuva, você viu que ele orou seguido e intercedeu no capítulo 19, ele ora e intercede uma vez e manda o seu moço ir ver se já vem alguma nuvem. E não há nada, o céu seco, tudo seco, como esteve aqueles 3 anos e meio. Ele ora de novo e ora 7 vezes. Ao fim daquelas 7 vezes de orar, envia-o 7 vezes lá em cima. Na última vez ele vem e diz, vem uma pequena nuvem como a mão de um homem, ao longe. Ele disse, pronto, é o sinal. Ele orou até ter um sinal de mudança e de transformação. Não pare de orar até ver o primeiro sinal de vitória que Deus traz para a sua vida. Esse sinal de vitória para si é a mão de Deus que vem ao seu encontro. E ele orou, e a chuva voltou, e veio. E essa abundância do poder de Deus transformou a nação toda. Meus queridos irmãos, Deus quer mudar coisas e transformar coisas. Não esqueça que o poder de Deus é ativado por si, é ativado como Elias ativou outra vez, através da oração, para que a chuva voltasse e para que a transformação da nação acontecesse. Nós também oramos para que haja mudanças, transformações poderosas das nações por quem oramos e das coisas que queremos ver de parte de Deus. Com certeza veremos com os nossos olhos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.